Programa RicardoOrlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Você sabia que a Itália tem 70 milhões de habitantes, mais ou menos? Pois é, você sabia da outra história da Itália? Existem mais de 70 milhões de italianos fora da Itália. E o Brasil foi um desses portos escolhidos pela comunidade italiana. Muito italiano veio para cá, Estados Unidos, Brasil, na América Latina temos aí muita gente na Argentina, no Uruguai, né, e outros locais do mundo. E a Itália é um pouco diferente de outros países. Todos esses italianos que vivem fora da Itália também são italianos, mesmo não tendo cidadania italiana, não tendo documento italiano. Para falar um pouco disso, a história da Calábria, no Rio Grande do Sul, onde tem muito calabrês, sobre o Festival Calabrês, daqui a pouquinho conosco, José Antônio Célio. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Pois está conosco o presidente do Centro Calabrês, José Antônio Célio. Eu conheci o Célio, tá? No Colégio Rosário, fomos colegas no Colégio Rosário, ao céu se levante, nossa voz entusiasta, afeição, né? Lá no Colégio Rosário, e do tempo do Célio Irmãos. Tecidos. Né? Tecidos. Comprei muito tecido lá, porque naquele tempo a gente não comprava coisa pronta, gente. A gente comprava tecido, ia no alfaiate. Muitas vezes as lojas de tecido indicavam algum alfaiate para fazer, camisarias para fazer camisa. Era uma outra época. Me lembro lá do Célio Irmãos, muitas vezes eu, meu irmão, minha mãe, na tradicional Rua da Praia. Na tradicional Rua da Praia, ali na esquina, né? Quase que o Dr. Flores, tinha uma galeria, Galeria Célio Irmãos. Galeria Célio Irmãos, que maravilha, tia. Mas o Célio, me diz a coisa, desculpa chamar de Célio, porque por favor. Rosário é assim, a gente se tratava pelo sobrenome. E eu posso chamar de Orlandini, né? Porque sem dúvida, nós chamamos pelo sobrenome. Célio, é isso que eu falei, os 70 milhões de italianos fora da Itália. Tem um monte de gente feita para o Brasil, em várias ondas de italianos. 3 a 4 ondas, principalmente os calabreses. Interessante é o seguinte, os calabreses chegaram no século XIX, final do século XIX, e depois mais 3 ondas de 20, 30 e 50, digamos assim. E se estabeleceram em diversas cidades, eles são cidadinos. A sua experiência de artesãos, de profissionais da cidade. E em Porto Alegre, a experiência fantástica que foram vindo aos poucos, porque eram acolhidos inclusive para as famílias já existentes, e em Porto Alegre se tornaram uma colônia fantástica. Vê bem, Orlandini, hoje nós temos em torno de 20 a 25 mil descendentes, entre moraneses e descendentes de moraneses, a principal cidade da Calábria para Porto Alegre. E nós temos 4.800 habitantes em Morano Cálabro. Tanto que tem mais gente aqui tanto lá. Que numa vinda aqui a Porto Alegre, o síndaco de lá, o prefeito Nicolò Di Bartolo, que é grande amigo nosso, disse: eu sou o prefeito de 25 mil habitantes. Quer dizer, em Porto Alegre. Em Porto Alegre 20 a 25 e 4.800 lá. E isso é muito interessante. Nós somos espalhados em Buenos Aires, nós somos espalhados em São Paulo, na Colômbia, no Rio de Janeiro, em Niterói, na Costa Rica, no Uruguai, na Argentina. Chegou e Calabres também lá para o Espírito Santo? Onde foi? Também tem Calabres no Espírito Santo. Chegou muita gente lá e as marmoarias todas, quem não sabe, as marmoarias todas lá do Espírito Santo são foram os italianos que levaram. E é muito rica a colônia calabresa aqui em Porto Alegre. Muito rica, muito interessante. E nós temos então um gemeládio, criado pelo prefeito Vilela, que são as cidades irmãs, quer dizer, existe uma relação
Orlandina, é tão interessante que agora estive em Morano Calabro e me encontrei com pessoas e aí disseram, o senhor é de Porto Alegre, nem me conheciam. Terminaram sendo conhecidos, evidente. E como vai, como é que está o bairro Glória? E como é que está o bairro Menino Deus? Quer dizer, eles conhecem assim, alguns já vieram para cá, outros nunca vieram, mas têm parentes, então existe uma geminação, existe um amor entre as duas cidades. Só para te dizer uma coisa bem concreta, agora nos últimos dias tivemos uma festa calabresa na cidade de Morano Calabro, na Via Porto Alegre, onde passaram, a festa se chamava Porto Alegre, uma homenagem à cidade de Porto Alegre. Então eles coletaram depoimentos nossos aqui do Rio Grande do Sul e passavam nos telões depoimentos de moraneses de Porto Alegre. E esse gemelagem é muito rico, porque na verdade nós somos realmente irmãos. É uma só pátria, uma só cidade, um só coração, divididos. Geograficamente, apenas isso. Eu cheguei a fazer uma entrevista um ano e pouco atrás com o Nicola Opinti, que era então cônsul-geral da Itália. Grande amigo também nosso. Ele um apaixonado pelo Brasil e apaixonado pelos italianos que estão fora da Itália, né? Ele tem um posicionamento dele, que todos esses italianos deveriam, de uma maneira ou outra, voltar para a Itália. E é interessante o seguinte, a gente interrompendo um pouquinho, ele, o próprio Occhipinti, o próprio Bortò, o novo cônsul, eles têm umas expressões que foram verificadas na universidade, estava uma reunião na PUC, dizendo assim, encontramos nos italianos do Rio Grande do Sul uma paixão muito mais forte do que os próprios italianos na sua terra. Quer dizer, existe realmente uma alma italiana no Rio Grande do Sul. Sim, aliás, somos 30 e tantos % de participação na população lá do Rio Grande do Sul. Fizemos uma potência no Rio Grande do Sul, ajudamos a fazer, não fomos só nós, claro. E uma coisa italiana, nós temos um dialeto que é aqui, que é nosso, né? O Missão Italiano, que é o dialeto de Caxias, e que é desconhecido. Que, aliás, o Nicola fala fluentemente quase. Sim, ele falou várias expressões, né, do italiano. É de uma riqueza impressionante. Ele é um apaixonado, né? É impressionante. E daí, então, vê bem, isso, nós precisamos de ações. Por exemplo, Porto Alegre, peço desculpas até a visão que eu tenho, não é que é uma visão pessimista, é uma visão realista. Acho que nós perdemos um espaço muito grande. Porto Alegre é uma cidade hoje muito triste. Não dá para andar na rua, né? Então, eu faço parte, como vereador, da Frentur. Então, o que a Frentur está fazendo? De caminhos de Porto Alegre para todos caminharem, e eventos, a própria agora a prefeitura começa a despertar. Nós precisamos levar o povo para a rua para festejar as etnias, festejar. Nós precisamos criar um clima de turismo em Porto Alegre. Então, um festival como esse cai como uma luva, porque é um festival que vai ter a presença de 40 calabreses que estão chegando agora e que vão estar em Porto Alegre e vão participar de diversos eventos que nós vamos conversar sobre ele. Que é o Festival Calabres. Que se compreende. Eu destacaria duas coisas. Que acontece agora, dia 24 de agosto. Dia 15 a 24. E dia 24 nós temos esse Sonho de uma Noite de Mezzogiorno. É um meio por. É uma peça de um napolitano, o Eduardo de Filippo, que vai ser feita em italiano por um grupo de 20 pessoas, entre o diretor e os artistas. Eles vêm de Morano, uma companhia de teatro, Allegra Ribalta, para se apresentar no Teatro Dante Baroni. É uma coisa extraordinária. Vão se apresentar com a peça em italiano. Quer dizer, isso é uma possibilidade de intercâmbio cultural fantástico. Por que num dia nós não podemos levar os gaúchos de Porto Alegre a se exibirem na Calábria? Esses intercâmbios, agora vem o mercado europeu, nós temos que pensar na economia, tudo isso. Agora, vê só, além da peça, que é extraordinária, é um momento, eu diria, histórico. Uma companhia vai se apresentar fazendo a peça em italiano na Assembleia. Nós vamos ter o Caminho Calabrês, por exemplo, no dia 17. O Caminho Calabrês, num sábado, sai da Pompeia com camisetas da Calábria, a pé, desce para o centro, onde ali estiveram muitos moraneses, a Célia Irmãos estava na Rua dos Andrades,
entra no mercado público, onde ali também berço de comerciantes italianos, e eles vão nos receber e nós vamos homenagear os 150 anos do mercado. Uma caminhada que nós estamos imaginando que tem umas 150 pessoas. Dali nós saímos e vamos até o Cine Capitólio. No Cine Capitólio, um cinema de Failati, de italiano, de calabreses, na época, com 1.300 lugares. Adentramos na Cidade Baixa, local próprio da cheio de italianos, cheio dos calabreses. Vamos homenagear a maior artista primitivista hoje viva do Rio Grande do Sul, a Maria de Gesso. Vamos homenageá-la na sua casa. E depois vamos até o Menino Deus, passando pelo Copacabana, tudo lugares próprios. Copacabana. De italiano. De italiano. E calabres. e vamos até passar pela Rua Botafogo, onde seremos recebidos por calabreses e descendentes. As pessoas nos receberão até a Praça Itália. Agora vê só. Depois iremos comer um churrasco na Parrilla del Sur. Na Nilópolis. Na Nilópolis, isso. E ali o presidente da Amobela vai nos receber na Praça da Encol, saudando a delegação dos italianos, que vão ser a delegação de calabreses, mas os italianos e os amigos dos italianos, aberta a caminhada, em Porto Alegre, para ver se nós conseguimos fazer uma foto na Praça da Encol, que dê a eles a participação num dos corações da nossa cidade hoje, né? Que coisa rica. É muito. A minha família é de Mantova, na Itália, né? O Pietro Landini, ele veio de lá, né? Só que se agregou a família aqui no Brasil, né? Os Schifino, né? Os Schifino. O Landini Schifino, lá do Luigi, o Guga, a Alessi, tudo calabrese, né? Fidelis, tudo calabrese, o Schifino. Schifino. Não, nós temos um... Eu tenho uma paixão muito grande pelo Carlos Caetano Schifino, o meu tio Schifino, o Esquifa. O Voledo, um abraço a toda a família, um beijo para todo mundo aí. Italiano e tudo calabrese. E nós vamos nos encontrar em uma série de eventos. Nós vamos ter a inauguração de uma exposição de arte comandada de pintura pela Maria de Gesso e seus convidados, 12 pintores que ela está convidando. Nós vamos estar na Câmara lá com a exposição. Logo a seguir o evento da homenagem ao Gemeládio. A homenagem ao Gemeládio. Um dia antes nós vamos fazer uma noite de cultura, um momento de cultura durante 1 hora, que vamos falar sobre a cultura na Calábria moderna e a contribuição nossa de Porto Alegre por essa calabresidade que deve se transferir aos nossos filhos e netos. E é uma discussão que não é tão simples. Não é tão simples transferir a cultura. Mas tu vê que todo italiano, tá, de origem italiana, ele tem um carinho muito grande com a cultura italiana e com tudo que saiu daquela bota lá no centro da Europa. Daqui a pouquinho estamos de volta. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes.
de volta com o programa Ricardo Landini, conversando com o José Antônio Célia, Italiani, tutti buona gente, calabrese, né? Estamos falando do Festival da Calábria. Célia, eu vou te fazer uma provocação. Tira a seleção brasileira. Qual é a seleção que a maioria dos brasileiros torcem vigorosamente se estiver jogando com qualquer outro time, menos com o Brasil? A Esquadra Azzurra. A Esquadra Azzurra. Que coisa de louco. É uma coisa impressionante. Vem cá, é praticamente do Oiapoque ao Chuí, onde tem italiano. É impressionante. É impressionante. E na própria Argentina. Na própria Argentina, tem uma mas tem uma italianidade bem desenvolvida também. E a cultura, né, a arte, aquele renascentismo que aconteceu, aquele processo da Itália que transbordou para o mundo Leonardo inteiro. da Vinci. Que estamos comemorando hoje 500 anos. Então, a Itália é um museu a céu aberto. E uma península que tem mar dos dois lados, de uma riqueza extraordinária. É a bota que eu falei, aquela bota no centro da Europa ali. Inesquecível. Tá. Não sei se estou sendo um pouco presunçoso. Não conheço nada igual. Mas é uma maravilha. Vamos falar um pouquinho, tá? Um pouco mais do Festival Calabres, né? Do que vai acontecer a partir do dia 15, né? Nós temos coisas que vão acontecer na Câmara dos Vereadores, alguns passeios que tu já falaste, vai ter essa peça de teatro no Teatro Dante Baroni, dia 24 de agosto, né? Vou falar um pouco disso e depois eu quero falar um pouco sobre esses italianos de coração, tá? De como eles podem se aproximar mais dessas ações da cultura italiana, que é tão bonita, tá? Vem cá, a polenta, fazer a polenta, comer o galeto, a radite, né? Tem coisas que só tem aqui, gente, não tem na Itália, é coisa de italiano brasileiro, de brasileiro italiano, que foram inventadas aqui. O Nicola me contava que o rolete aquele até veio da Itália, mas fazer o galetinho aquele com radite, com polenta, só aqui não tem na Itália. Você não vai comer isso lá na Itália, vai comer aqui, né? E por isso nós vamos fazer um passeio com eles que eu reputo interessante. Vai ter um passeio gastronômico também? Também. Quer dizer, o festival ele é cultural, ele é gastronômico, ele é musical, que é cultura, mas o professor Bombassaro, que é um grande amigo da Calábria, ele é cidadão honorário, embora seja do norte, ele é cidadão honorário de Morano Calabro. E é um professor da cultura aqui da URGS, é fantástico. E ele então vai conduzir o pessoal para uma jornada a Montebello do Sul, aquela cidade encantadora que tem 2.000 e poucos habitantes, cabem todos no Vale dos Vinhedos. Tu pode entrar pelo Vale dos Vinhedos, vamos entrar por lá. Então nós vamos visitar uma cantina e nós vamos ser recebidos pelo prefeito. Eu fui num porão lá, numa cantina, não sei se é essa, toda de pedra, coisa lá em Montebello. Pode ser, eu não sei. Vai ter uma comida italiana. E eles vão vinho e comida italiana. Eles vão ser recebidos na praça pelo prefeito. Vamos adentrar a igreja, que é uma igreja maravilhosa de São Francisco. Acho que cabe toda a cidade dentro da igreja. E nós vamos confraternizar. E veja só a importância do Rio Grande do Sul. Eles pediram duas coisas depois. Naquele dia, eles pediram que, saindo dali de Bento, que dê uma passada na Tramontina de Carlos Barbosa. Lá em CD. Veja a marca. Lá em Barbosa, gente. Quem é de Barbosa sabe que eu estou. Lá em Barbosa tem a Tramontina. Tem a Tramontina. Eles querem ir à Tramontina para ver a grandeza do Rio Grande do Sul hoje, né? E a outra coisa que depois eles pediram, que por conta, porque eles vêm com as famílias vão estar aqui recebendo eles, os recebendo também, eles dizem, mas não nos esqueçamos, falei com eles em Morano, fui lá para não nos esqueçamos de Gramado. Quer dizer... Aí vão dar uma passadinha lá. As pessoas conhecem Gramado no mundo inteiro. É uma coisa fantástica. Gramado tem muito alemão, né? Mas também tem italianos, mas ela é muito bem vendida, né? Eu acho que o exemplo de Gramado é um exemplo que o Rio Grande do Sul podia assumir como uma coisa bem vendida, né? Aliás, é uma cidade que cumpre o seu dever com os seus cidadãos da sua cidade,
mas é uma cidade que se vende. Ela vende a sua imagem para o Brasil e para o mundo. Tu vai em qualquer lugar do mundo, fala de Brasil, quando tu fala de região sul, é Gramado. Claro. Em qualquer lugar do Brasil. É. E do mundo também já. Aliás, o que tem de paulista, de carioca, de nordestino... E me pergunta o seguinte, como é que pode numa cidade... Claro que eles têm um relacionamento muito grande conosco aqui, mas se tu pegares com pessoas que tu falas na rua em Morando Calabro, que é uma cidade pequena, encantadora, tem obras de Bernini, uma das igrejas é do ano 1100, a outra é do ano de 1500, é inacreditável. Mas a gente fala com eles, eles perguntam, em Gramado, como está o chocolate? Eles sabem que se comemora o Natal. Ora, para quem até 30 anos atrás comemorava o Festival de Cinema, e olhe lá, crescemos, né? Não. Então por que Porto Alegre não pode ser a cidade dos festivais de etnias, por exemplo? A festa japonesa é uma festa riquíssima aqui em Porto Alegre. Sim. Mas se os alemães construíram Porto Alegre, aquelas obras maravilhosas do hotel, a arquitetura, no centro da cidade. Então por que não vamos confraternizar todos os povos? E aqui em Porto Alegre são os calabreses. Nós temos o coração de Porto Alegre lá, e lá nós não estamos dizendo que nós somos daqui e eles de lá, nós somos uma coisa só. É inacreditável o que se atingiu. Agora nós temos que trabalhar isso aí. As fronteiras são físicas, mas não são mentais, não são espirituais, não são de afinidade, né? A nossa afinidade com as culturas europeias, todas elas. Nós temos aqui italianos, alemães, portugueses, poloneses, austríacos, japoneses, chineses, mudei lá para o outro lado. Judeus, né? Aliás, uma comunidade hebraica aqui, muito grande. Árabes, tem um monte de árabes. Os açorianos. Em Porto Alegre, os açorianos, né? que vieram. Uma riqueza, nós podemos ter uma festa atrás da outra. E o que a gente sonha, por exemplo, lá na Frenturland, é que um dia, por exemplo, só para te dar uma ideia, o caminho de Porto Alegre que se firmou, caminharam 1000 pessoas a pé, tinha 43 cidades, pessoas de 43 cidades da grande Porto Alegre, inclusive do Rio de Janeiro, inclusive da Bahia, fazendo o caminho. Quer dizer, Porto Alegre pode mudar a sua mentalidade, né? Pode mudar. Uma festa italiana pode se tornar uma festa de rua. Como os italianos gostam da rua, né? E que podemos aproveitar milhares de pessoas participando com o tempo. E se daqui a pouco tu junta os italianos e os alemães para fazer uma festa, fica um festão, né? Já viram? Isso é importante, nós temos que estar presentes nas nossas ruas para que elas sejam menos sofridas, né? Aliás, eu estou muito triste com Porto Alegre, tá? Então somos dois. Eu vi uma Porto Alegre, tá, que fez todo um projeto do Sequim. Sim. E depois, do vereador Sequim. E depois teve alguns outros atores também envolvidos nisso aí. Fizemos o camelódromo. Tiramos esse trabalhador informal da rua e botamos num lugar adequado para eles. Tá? Tava tudo bem. Até que não sei o que aconteceu de um tempo para cá, que não dá mais para andar. Esse final de semana eu vi uma foto da frente das lojas Renner na Rua da Praia. Eu fiz a foto no Facebook. Tá. E botei à frente da loja Renner, uma empresa maravilhosa nossa que paga investiu seus impostos ali. Lá, ela estava tapada de araras. De araras. Com roupas. Concorrente direto dele ali. Inacreditável. Tá. Inacreditável. E tem lugares que... Outro dia eu vinha de novo, andando ali no centro, e vi um cego, tá, que estava pateando. Ele caiu em cima e ainda foi xingado pelo pessoal ali. Eles tomaram conta de novo. Eu não sei o que houve. Alô, Sequim, um grande abraço. E não justifica. Né? Eu uma vez abracei o Sequim e disse para ele, eu pensei que ia morrer e não ia ver a Rua do Rosário desocupada. Pois passamos alguns anos que ela não tinha mais nada, só a igreja, todo mundo conversa. Uma rua ficou limpa. E agora? Sábado eu fiquei apavorado. Já era. Ô Célia, isso aí é triste. A gente espera, o ano que vem temos eleição, né?
renovação na Câmara dos Vereadores, eleição para prefeito. Acho que a gente tem que começar a pensar, né, o que a gente quer para Porto Alegre, se quer que continue assim. Porque crise econômica todos têm, tá? Todos os municípios sofrem a mesma crise. Eu te coloco, porque eu fiz através da minha página no Facebook, fiz uma manifestação sobre o centro histórico, e alguns me disseram, e eu respeito, mas nós temos que pensar no emprego das pessoas, no trabalho, para poder comer. E eu disse para eles o seguinte: não, nós temos que analisar o que há com Porto Alegre, porque em Florianópolis e Curitiba a crise é a mesma. A crise é a mesma, só que tu não encontras essas coisas em Curitiba, então. E por que não pode fazer feiras populares para esse pessoal? Claro que pode. Organizar. Por que não? É só as pessoas conversarem e traçarem políticas públicas de resolver o problema. Agora, o centro histórico é o nosso cartão de visitas. Não, ele ficou muito ruim ali. Eu gosto muito da região da Borges com a Rua dos Andrados ali, esquina democrática. Acabou. Não dá mais para andar. Acabou. Não dá mais para andar aquilo ali. Eu acho uma tristeza. E acho que não podemos aceitar isso renunciando a tudo. Não, nós queremos resgatar Porto Alegre. Isso aí. Festival Calabres começa dia 15. E encerra no dia 25 com o almoço na Sociedade Italiana. A última peça é uma festa com almoço na Sociedade Italiana. Dia 24 é o teatro. Temos o teatro no Dante Baroni. Que eu acho uma época. E um festival para agradar os italianos aficionados pela Itália e os italianos de coração, os descendentes de italianos. José Antônio Célia, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, no nosso programa. Portas abertas, quando precisar, é só dar um alô aí. Amigos no Face, colegas rosarienses e tudo o mais. E irmãos de Porto Alegre. Na causa por Porto Alegre. E pela Itália. Isso aí. Um grande abraço, muito obrigado, até um próximo programa. A milanesa, recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé é você que escolhe. E a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469.